Glória a Deus, aleluias, né? Mais uma oportunidade, né? De estar na presença de Deus, de falar com Deus, de buscar a Deus, né? De estar falando um pouquinho do amor do meu Deus, né? Deus é bom, Deus maravilhoso. Aleluias, graças damos, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né, meus irmãos? Nós estamos aqui nessa noite para fazer o ídolo do Senhor, né? O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o propósito do meu coração, né? Eu estou aqui para prestar um momento de adoração a Ele, né? Bastante calor aqui em Campo Mourão. Parece que Deus não existe, é tão difícil de suportar. Nada ainda está perdido. Deus testa a nossa fé, Ele prova para o inimigo o quanto ele não venceu. espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu. Pois a fé que você não perdeu, se ainda respira, Meu porque Deus, não irmão. morreu. Se ainda No começa, comando porque que não não se se apagou. apagou, a cama trilhada jamais se quebrou. Fé e se é ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. Eu choro quando eu ouço os louvor desse, sabe o que, meus irmãos? Eu presto atenção na letra. A letra fala direto no nosso coração. Pode ver, meus olhos começam a cair lágrimas. Eu entrei aqui nessa noite para falar um pouquinho de Deus, mas sempre tem um louvor para me ouvir. Serão difíceis. Suas causas jamais serão difíceis. Obras Deus te fez. Quantos milagres Deus já te fez? Conhece a palavra Deus não conhece a palavra impossível. impossível, não. Só conhece o fundamento da Ele só sabe o que é fé, que ele tem fé. Deus está perdido. Deus testa a nossa fé. Eita Deus, tremendo. Ele prova para o inimigo O quanto ama você. A espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu. Pois a fé que você não perdeu, se ainda Ainda respira, respira, porque porque não não morreu. Se ainda fumega, é porque não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé e se é ter Eu amo, confiança. sabe o que é amar? Quando houver vida, haverá esperança. Eu amo falar de Deus, eu amo ouvir as coisas de Deus, eu amo estar na presença do Senhor. Não tem prazer nesse mundo maior na minha vida, irmãos, que estar com Deus. Sabe, tem tantas coisas que o povo coloca acima de Deus, mas eu falo para vocês, o meu maior prazer é estar com Deus, estar na presença de Deus, estar servindo a Deus, estar buscando a Deus e principalmente, que nem estou aqui, falando de Deus. Eu amo falar do meu Deus, né? Eu entro aqui e fico 1 hora, 2 horas falando de Deus, para mim é a mesma coisa se fosse 1 minuto. Graças a Deus. Isso aqui, irmãos, eu que uso muito a garganta, isso aqui, abaixo do meu Deus, isso aqui é um remédio. Muitas pessoas querem emagrecer, tem problema de infecção, e eu uso muito para a garganta. Isso ali é um grande remédio abaixo de Deus. Os dias que eu não estou fazendo propósito com Deus, eu já faço 1 litro, deixo na geladeira e vou bebendo. 1 litro eu uso 2 dias, 3 dias no máximo, deixo ali na geladeira. E é bom para minha garganta, é bom para infecção, que eu não tenho problema de infecção. É bom para quem quer emagrecer, eu não quero emagrecer, eu já estou bom no meu peso. Você pega a gengibre e pica ela picadinho no litro de água, você vê o tanto que você quer. É bem ardido, parece que está comendo pimenta. Você pega a gengibre, ferve com um litro de água e deixa na geladeira. Agora quando a pessoa está com febre mesmo, muita gripe, você ferve ele quente, aí você adoça ele, pega deu uma cortada aqui. Aí você pega ele quando a pessoa está com gripe, você ferve ele bem quente mesmo, você toma ele
com remédio de gripe, deita debaixo da coberta, você vai suar a noite inteira, mas garanto que no outro dia você tá de pé. É coisa que Deus deixa para nós, irmãos. E eu preciso, né, que hoje cedo pela manhã eu tava fazendo a live, a minha garganta não tava suportando, né, eu pensei que eu não ia aguentar, mas eu já tô tomando e tô prefazendo. Quem me conhece sabe que eu sou o pastor André. Eu sou mineiro, nasci no estado de Minas Gerais, estou aqui no Paraná há 18 anos, morei na cidade de Itu, São Paulo, né? Já tive o privilégio de morar lá em Itu por 3 anos, tem família, tem tio, tem irmãos, tem amigos, tem parente lá. A maior parte da minha família está em Minas e só o pastor André está aqui no Paraná. Mas eu vim aqui no Paraná, irmãos, não é porque o pastor André quer, não, é o chamado, a gente tem que acatar a vontade de Deus. Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, que vou te levar numa terra que te mostrarei. Deus falou assim, por que não falou comigo? Mas eu venho aqui nessa noite, eu estou falando de mim, sabe por quê? Muitos não me conhecem. E muitos sabem que eu sou um pastor cri-cri. Um pastor chato, um pastor que pega no pé, um pastor que puxa a orelha, um pastor que cobra. Mas também, se depender de mim, você vai ser muito abençoado e muito honrado por Deus. Porque eu sou um pastor que obedeço a palavra de Deus. Eu, pastor André, hoje eu não estou pastoreando igreja, né? Mas eu estou fazendo a obra missionária. Um dia eu prego numa igreja, um dia eu prego no outro, um dia eu prego numa cidade, um dia eu prego em outra. Devido ao caos que está no mundo, né? Então a gente está em casa, né? E eu trabalho, eu sou funcionário e eu trabalho. Só que aí eu fui contender com Deus, meus irmãos. Estou dando um testemunho meu. Eu fui contender com Deus. Eu trabalho, sou funcionário, ganho por dia. E eu vou ficar em casa. Já faz 5 dias que eu estou em casa sem trabalhar. Aí eu fui falar, né, Deus, e agora? Como que eu vou pagar minhas contas? Mas o Senhor, quando Ele quer ter um particular conosco, Ele arruma uma estratégia, meus irmãos. Quando o Senhor quer levar você para a presença de Deus e você tá se esfriando, você está se afastando, você não está orando mais, o Senhor manda um ventinho na nossa vida de vez em quando, é para nós não se perder, para nós não se afastar de Deus. E tem hora que Deus quer nós mais pertinho dele, quer ouvir mais nós falando com Ele, aí Ele manda aquela tempestade, um ventinho na nossa vida. Aí Ele permitiu tudo isso e eu falei, Deus, e agora? Falou, André, você só está desvaziando, só está levando, mas o vaso precisa ser cheio, o vaso tem que preparar, o vaso tem que encher. E não é verdade? Tirei a semana toda para consagrar ao Senhor. Tirei a semana inteira para orar. Tirei a semana inteira para meditar na Bíblia. Tirei a semana inteira para fazer live de manhã, tarde e à noite. Pregando, não estou deixando de pregar a palavra. Hoje eu estou pregando mais do que antes. Antes eu pregava uma vez na noite, meia hora. E hoje eu estou pregando, eu prego de manhã, prego à tarde e prego à noite. Vai você ver como é que Deus é bom. Ele não deixa de nos usar, mas só que eu estou tendo a oportunidade de revestir, buscar mais o Espírito Santo, mais poder de Deus, falar com Deus, receber mais de Deus, ser honrado por Deus, ser abençoado, porque quanto mais o pastor André está orando, quem está sendo abençoado é o pastor André. Então, irmãos, quem está na presença de Deus, eu posso dizer, eu ponho um louvor ali, dependendo do louvor, eu começo a chorar. Mas chorar porque eu sinto a presença de Deus, eu sinto o poder de Deus na minha vida, dentro do meu lar. Pastor André, ele mora sozinho, é um homem sozinho, não tem companheiro, não tem ninguém. Só eu e Deus aqui no Paraná e só eu e Deus nesse momento aqui. A não ser a minha cachorra que está lá na porta. Se deixar, ela fica aqui no meu pé. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, não importa a situação que você esteja, mas se você está clamando, buscando a presença de Deus, você tem tudo. Você tem a melhor coisa na face dessa terra. Você tem a melhor coisa, providência na tua vida, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Ele faz da nossa vida do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Quando eu fui para a presença do Senhor, o Senhor me aceitou.
Eu não queria, eu nem pensava que eu ia ser pastor, que eu ia ser pregador de igreja, não. Eu nunca imaginei, irmão, viajar igual eu viajo tanto, conhecer vários lugares. Eu lá no estado de Minas, o Senhor falou, agora eu vou te levar para outro estado. Falei, meu Deus, vou te levar por terra estranha. E o Senhor fez isso comigo. O Senhor me levou para terra estranha, eu estou aqui. Nossa irmã Aninha entrou, nossa irmã Silvana, ali também da cidade de Itu, né? Deus abençoe cada um. E você que vai assistir, né, o vídeo, se não quiser que eu fale nada, você comenta seu nome. Agora, se quiser que eu fale alguma coisa de você, agora se você não queira que eu vou comenta teu nome, mas queira que o pastor André esteja orando, só fala amém que eu vou orar por você. E eu tenho feito isso essa semana, irmão. Eu saio, acho que eu não tô, hoje mesmo eu não saí do portão para fora. Não saí do portão para fora. Ontem eu saí, só porque eu fui na padaria buscar um pão, então não tô saindo do portão para fora. Mas eu tô me buscando mais de Deus, estou buscando, estou revestindo, estou clamando, estou pedindo. Tá um calor aqui imenso, um dia limpo, poderia estar saindo, passear, até mesmo para trabalhar. Mas o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a sua vida. Eu tô tomando isso aqui porque limpa a garganta. Não é bom não, irmão. O gosto, eu já acostumei, só que a garganta parece que tem coisa de pimenta na garganta. Não é bom não, mas a saúde, abaixo de Deus, não tem o melhor remédio. E ajuda muito, principalmente as mulheres que têm problema de infecção. Então eu estou aqui fazendo o querer de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra 2 Samuel capítulo 11. Você tem a palavra do Senhor. Não liga não, irmão. Daqui a pouco o pastor André começa a ficar meio se enlouquece. Nem enlouquece, é a palavra de Deus. O povo fala que eu fico bravo. Não é que é bravo, é a autoridade de Deus na vida. Você não vê, você está vendo eu aqui, mas quem vê eu dentro da casa de Deus, dentro da igreja, vai falar, esse cara bebeu, esse cara está embriagado. Não, é que a gente dá lado para Deus, a gente sente tanta alegria ser usado por Deus que a gente dá lado mesmo. Então daqui a pouco vai falar, mas o que está acontecendo com esse homem? Não está acontecendo nada. É o meu Deus que me usa. 2 Samuel capítulo 11. Eu reclamo tanta lâmpada, não lembro de trocar essa lâmpada. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E ouvindo Davi, e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é essa Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela, e ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concedeu, enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pesada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi, como ficava Joabe, e como ficava o povo com a sua guerra? Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os seus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias
se deitou à porta da casa real com todo o servo do seu senhor e não desceu à sua casa. A palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre a história de Davi e Betseba, né? Todos sabem, né? Davi, antes de nós chegar aqui, vou resumir a história de Davi. Davi, vou abaixar um pouquinho aqui. Davi, ele era um dos 7 filhos de seu pai e ele era um jovem desprezado pela sua própria família. Davi era rejeitado pelos seus irmãos devido à sua estatura. Os seus irmãos queriam sempre ser o melhor que o outro. E Davi sempre ficava com serviços piores ali na casa do seu pai. E Davi cuidava do rebanho de seu pai. Mas Davi ele tinha uma diferença na vida. Davi era um homem temente a Deus, um homem obediente que servia a Deus. Não importava a situação ou o lugar, Davi estava adorando e glorificando o nome do Senhor. E infelizmente nós nos dias de hoje somos o contrário. Se vem um problema, se vem uma luta, se vem uma dificuldade, nós paramos de orar, murmuramos contra Deus, até mesmo falando, vou parar de ir na igreja que não está resolvendo nada. Esse jovem, ele era desprezado, humilhado pelos seus próprios irmãos. E nos dias de hoje não será diferente conosco não, meus irmãos. E ele estava ali no pasto, com a sua harpa, louvando e adorando a Deus. Ele não olhava pelos seus irmãos, fazia com ele. Ele não olhava o que ele estava passando com a sua família. Mas ele tinha um Deus do impossível. Ele sabia que Deus podia todas as coisas, meus irmãos. Se tem alguém te caluniando, te predejando, te perseguindo, se tem alguém querendo falar mal de você, deixa para lá. Faça que nem o pastor André, só coloca na mão do Senhor e vai orar. Davi sabia que os seus irmãos rejeitavam ele. Mas o que ele preocupava era em agradar ao Senhor, em agradar a Deus. E Davi não olhava a situação, não olhava o lugar não. Ele pegava a sua harpa e começava a adorar ao Senhor. E Deus, onde nós estivermos, Deus está olhando. Fazendo coisas boas ou não, Deus está olhando. Porque a palavra do Senhor nos ensina que os olhos do Senhor estão como chama de fogo. E Deus está olhando. A paz do Senhor, meu irmão Gilberto, Deus abençoe. Então, Deus vê eu e você onde nós estejamos. Infelizmente, meus irmãos, nós somos assim nos dias de hoje. Tem tantas pessoas envergonhando o nome do Senhor. E nós olhamos, nosso irmão David, Cassiano, Deus abençoe. Então tem tantas pessoas envergonhando o nome do Senhor, que a gente não tem que olhar para essas pessoas, a gente não tem que apontar, julgar não, porque quando a pessoa, mesmo que ela esteja lá em cima do altar, onde ela estiver, não importa o cargo que ela esteja na igreja, fazendo uma coisa que não é do agrado de Deus. Deus ainda é misericordioso, Deus dá uma, dá duas, vai dando chance, meus irmãos, mas vai chegar uma hora que Deus, for preciso, Deus tirar a máscara, Deus tira. Mas o nome do Senhor não será envergonhado, não. A Bíblia fala, é lícito que venha escândalo, mas ai por aquele quem vier. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós não temos direito, como servo de Deus, tocar na vida de ninguém, falar da vida de ninguém, apontar a vida de ninguém, não. Se está fazendo errado, deixa que faz. Se está lá aprontando, deixa que apronta. Ore por ele, a não ser, tipo o meu caso, Deus comigo é diferente. Deus manda eu ir lá e falar, avisar. Onde tem algum problema, principalmente no altar, eu não sei o que acontece na minha vida. Acho que é a autoridade que Deus me deu, a coragem que Deus me deu, a ousadia. Deus me leva para cada lugar, irmãos, cada igreja, cada templo que eu entro, o Senhor manda eu ir lá em cima e apontar. E falar com as pessoas, principalmente os cabeças. E eu não meço esforço para isso não. E Deus sabe que eu tenho obedecido a Ele. Então, Deus estava olhando lá para Davi. E se agradou de Davi. Eu estou resumindo um pouquinho a história de Davi para nós chegar onde eu li a palavra.
2 Samuel capítulo 11. Foi a palavra que o Senhor deu para mim nessa noite. Então, Davi estava lá louvando o Senhor. Só que tinha um rei que estava fazendo as coisas que desagradavam ao pai. Deus determinava para o rei Saul, faça isso. No começo o rei obedeceu. Então tudo que Saul ia fazer, ia para uma guerra, ele ia buscar a orientação do profeta, do homem de Deus, Samuel. O profeta Samuel era o que orientava o rei Saul. Deus falava, vai, só que Deus falava algumas coisas, vai, luta pela guerra que eu vou pelejar e vou entregar a vitória. Mas aí Deus falava, só que não traga nada, só que nossos olhos são os olhos enganosos, que levam nós a pecar. Nós olhamos muita aparência, nós pagamos o preço, desobedecemos pela aparência. O rei olhava as riquezas, os gados, e começou a trazer sem a vontade de Deus. Ele ia para a guerra, pelejava, via riqueza, permitia que seu soldado trazia riqueza, ele trazia os gados. E Deus falava que não era, foi desobedecendo 1, 2, 3. Deus foi dando chance, como Deus dá oportunidade para nós várias vezes. Deus dá oportunidade para nós. Mas chega uma hora que Deus cansa também. Deus cansa. E Deus cansou do rei. E Samuel sempre ia orar pelo rei. E Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, Samuel, por isso tu não oras mais, que eu já tenho rejeitado. Uma coisa mais ruim é a gente ser rejeitado por uma pessoa. A gente ainda supera. Agora ser rejeitado por Deus, pode abandonar. Ser rejeitado por uma pessoa, você consegue superar. Mas ser rejeitado por Deus é a coisa mais difícil que existe no mundo. Eu estava com fulano largou de mim, aconteceu, o Betano largou de mim, ele me rejeitou, não me quer mais. Isso aí você vai passar e Deus vai te dar pessoas melhores. Você supera, mas agora você ser rejeitado por Deus, olha, vou dizer uma palavra dura aqui, é melhor morrer. Melhor pedir a morte antes de Deus rejeitar nós. Mas graças a Deus que Deus não faz isso, né, irmãos? Só que Deus rejeitou o rei pela desobediência, porque o rei tinha uma responsabilidade perante todo aquele povo. E Deus não queria que aquele povo se perdesse, percava por causa do rei. Quem conduz o povo é o rei. Nos dias de hoje, os pastores que conduzem o seu rebanho, o rebanho de Deus não é do pastor, não, é de Deus. E muitos pastores estão fazendo coisa errada e estão caminhando a igreja para o inferno. Ele vai para o inferno e ainda vai acabar levando a igreja. E não é isso que Deus quer, não. Só que nem eu já falei, meus irmãos, eu não tenho direito, ninguém tem direito de ir lá a tocar na vida da unção que Deus deu na vida de um pastor, qualquer pessoa que está fazendo errado, seja um membro de banco, está fazendo coisa errada. Se você não puder ajudar, ore por ele. E na hora certa, Deus vai fazer a maneira certa. Se Deus estiver misericordioso, Deus vai tocar no coração dele, e ele for a pessoa que está reconhecer teu erro, ele vai se converter. Ele vai se converter na presença do Senhor. E se não converter, infelizmente, Deus vai tirar a máscara, Deus vai cobrar, Deus vai tratar com a pessoa. Só que Deus falou para Samuel: esse já tem rejeitado, por ele você não ora mais. Tem pessoa, meu irmão, conosco não é diferente, não. Tem hora que Deus fala: não vai orar mais a mão, porque eu estou cobrando, eu estou tratando. Tem hora que Deus põe as mãos sobre a vida de uma pessoa, porque às vezes, irmão, a pessoa está em oportunidade de ir para a igreja, tem oportunidade de servir a Deus, tem saúde, tem tudo. Aí está brincando com a obra de Deus, está brincando com Deus. E se Deus tem um propósito, tem um chamado, Deus vai pegar, vai torcer. Aí Deus permite desemprego, Deus permite faltar saúde, Deus permite problemas, lutas, dificuldades, porque Deus está moendo o vaso, e aí Ele faz do jeito que Ele quer. E não adianta nós querer fugir de Deus, não. Eu sou exemplo vivo. Quantas vezes eu queria desobedecer a Deus e só quebrei a cara. E foi aconteceu que Saul desobedeceu, teve que pagar o preço, irmão. Tudo na nossa vida nós temos que pagar um preço. Se eu quero uma coisa, vamos supor, com Deus eu tenho que pagar um preço. Se eu quero um bem material, eu tenho que levantar cedo, trabalhar, correr atrás, adquirir, economizar
para mim é comprar um eletrodoméstico dentro de casa, uma roupa que seja mais barato, uma condução, uma bicicleta, um veículo, uma moto, não sei, mas eu tenho que correr atrás. Mas aí primeiro eu vou pôr Deus na frente, na direção, vou pedir, Deus me ajuda, me dá força, e assim. E esse aqui não quis mais. Aí que Deus falou? Eu já tenho rejeitado. Deus já escolheu um novo rei para Israel. Falou para Saul que Deus já tinha rejeitado ele, que ele já tinha escolhido um novo rei. E quem que era o novo rei? Aquele rejeitado, aquele que ninguém dava nada para ele, aquele que muito é humilhado lá, está desprezado dentro da igreja. É aquele lá que Deus pega e levanta e coloca no nosso lugar se a gente não quer o fazer. E Deus falou: Samuel, pega a tua botija de azeite, estou resumindo com as minhas palavras, e desce até a casa de Jessé, que lá já tem provido o novo rei. Deus já tinha escolhido o novo rei. E quem que era o novo rei? Davi. Davi foi o segundo coração de Deus. Mas por que eu estou lendo essa palavra? Porque a gente serve a Deus, que a gente não está sujeito a falhar. A gente estamos. Eu, como pastor, eu não sou super-homem, não sou santo, não sou perfeito, mas eu me esforço em fazer a obra de Deus. A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuida para que não caia. Hoje eu estou de pé, meus irmãos, mas amanhã só Deus pertence. Se eu não vigiar, se eu não cuidar, se eu não viver uma vida de oração igual eu vivo, eu não sei se eu vou estar de pé amanhã, mas eu estou me esforçando. Aí Jessé chegou, nós vemos lá em Samuel 16, 1 Samuel 16, está lá, Jessé chega, Samuel chega à casa de Jessé e lá fala: eu vim aqui porque Deus tem provido um dos teus filhos como rei. Primeiro que apresentou a aparência, né? Sempre a aparência hoje é tudo, né? Para esse povo enganoso, esse povo teimoso, só quer saber de aparência, quer se aparecer. Deus não condena a aparência bonita, mas a primeira coisa que um homem ou uma mulher vai arrumar para casar, se é bonito de aparência, mas chega depois que casa, ó, vira sardo de pancada, porque olhou a aparência e não orou e buscou a direção de Deus. Esse é o pastor André, né? Ele não manda recado não, ele fala diretamente. Quem me conhece já sabe. Mas aquele lá, é melhor você ter uma pessoa feia dentro da tua casa, que é temente a Deus, se vai ser feliz, vai ser abençoado, do que você ter um homem mais bonito, uma mulher mais bonita desse mundo, e ser desprezado, ser humilhado, ser maltratado. Eu, como pastor, quantos casamentos tenho orado, tem restaurado, tem ajudado, mas por quê? Aí a gente quer pegar o passado, desde lá do princípio, como começou, não começou na direção de Deus, aí vem consequências na nossa vida, nós temos a consequência, e eu tenho que saber, mas por que tudo isso? Quando vocês conheceram? Como foi vocês conheceram? Como começou o namoro? Quanto tempo de namoro? Quanto tempo noivado? Quanto tempo estão casados? Planejaram tudo, planejaram para ter filho, planejaram a vida financeira, antes de entrar os dois dentro de 4 paredes. Irmão, um casamento é a mesma coisa você pegar um cão e gato e jogar dentro de um quarto, assim, dentro de uma peça assim, e soltar. É duas pessoas estranhas dentro de um quartinho fechado. O casamento não... Tem uma pessoa pedindo oração para mim pro áudio. Eu não vou poder parar a live para fazer oração, mas depois eu falo. Acho que ela não viu que eu estou live. Então, chegou lá, Jessé me pegou o filho mais bonito. Vai ser esse. Não é, irmãos. Deus trabalha diferente da minha e da tua vontade. Eu quero pedir para os irmãos, se os irmãos sentirem, você sabe que alguém quer ouvir, ir a uma palavra de Deus através da minha vida, se você sentir de compartilhar, você não é obrigado, mas se você sentir e quiser compartilhar e puder, né? Porque eu creio que tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Então, se você sentir e puder compartilhar, compartilha. Você não é obrigado. Compartilha que quem compartilhar, Deus vai usar minha vida para revelar. Eu não sou disso não, estou pedindo.
para que as pessoas venham, para que essa palavra venha alcançar as pessoas. Mas eu não estou exigindo, nem obrigando, nem prometendo nada, igual muitos pregam aí e falam, tem que compartilhar, compartilha. Se você compartilhar, Deus tem uma palavra revelada para você. Então Jessé chegou, pegou o filho dele mais velho e apresentou. Esse, Eliabe, um homem forte, né? Formoso, de aparência, bonito. O que Deus fez para Samuel? Não olha, não atenta para a aparência, eu vejo o coração. Deus sabe o que tem dentro do meu coração, Deus sabe o que tem no teu coração. E assim começou, foram os 6 filhos. Chegou no final, Samuel perguntou, acabaram os seus mancebos, ou acabaram os seus filhos? Não. Olha, você vê como que ela é o ser rejeitado, o próprio pai rejeitando um filho. Não, tem um menorzinho, tem um mais pequeno, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas quando Deus chama, escolhe, não adianta a maneira, o tamanho, não. Vai e chama, nós não sentaremos na mesa enquanto não chegar aqui, estiver aqui. Chamou e sabia, porque passou todos eles. O único que faltou então era esse que vai ser rei. Os irmãos já ficou capuga atrás da orelha, dizia o ditado. Chamou o Davi ele foi ungido a rei, foi consagrado a rei. E depois todos eles teve que sentar. Você vê, dali acabou o tempo da humilhação na vida de Davi. Porque tudo, irmão, tem um tempo na nossa vida. Só que a partir daquele momento, Davi ainda não foi reinar, não. Ele teve um período. Depois ele foi levado ao palácio. Para dali ele acalmar o rei, porque o rei vivia perturbado, né? Para não falar com o diabo no corpo de uma vez, eu já falo logo, né? O rei vivia com o espírito do mal no corpo, aí tocava a harpa consagrada a Deus, os louvores que Davi tocava, acalmava o rei, porque o inimigo... Agora você vê a diferença da unção através de um instrumento, do louvor. Tem pessoa dentro da igreja que está brigando para tocar, e às vezes fala, eu não vou tocar, não, porque se eu não tocar não vai ter culto, não vai ter louvor. Olha que mente fraca, mente fértil. Não, se eu estou ali, se Deus me deu o dom do louvor, de tocar o instrumento, se Deus me deu para me adorar Ele como levita, eu vou cantar. Se Deus me deu a oportunidade de limpar a igreja, eu vou limpar. Se Deus me deu a oportunidade de tomar conta da porta, eu vou tomar. Eu como pastor, meus irmãos, a primeira coisa foi limpar a igreja. Eu não cheguei como pastor porque eu quis, não. Eu comecei lá de baixo, eu lavava banheiro de igreja. Depois eu comecei a ser lá da igreja. Depois de ser lá da igreja, eu fui ser porteiro da igreja. Depois de porteiro, comecei a ser cooperador. Passei a diácono. Do diácono fui a presbítero. E de presbítero agora a pastor. Então eu não caí de paraquedas. Eu fiz por merecer. Eu busquei diante do Senhor. Então chegou e Davi foi levado ao palácio. E ali ele acalmava o rei. E Davi, para começar a história de Davi, teve um gigante filisteu que enfrentava o povo de Deus, e o povo de Deus temia. O rei temia, o exército do rei temia aquele gigante. Mas Davi ele era um homem temente, ousado por Deus, como a gente deve ser. Você tem autoridade de Deus na tua vida, meu irmão. Você tem ousadia de Deus na tua vida, é porque você não começou a colocar em prática. Você tem uma fé dentro de você que é pequenininha, mas começa a pôr essa fé em ação, você vê se Deus não vai mudar a história da tua vida. Profetiza milagre dentro da tua casa, estenda as tuas mãos, mesmo se você não quer estender com um monte de gente, não, se tiver estende, fala, eu profetizo minha casa do Senhor, eu profetizo a minha vida financeira transformada, a vida sentimental, não sei, começa a profetizar, determinar a vitória dentro do teu lar. Deus te deu autoridade, te deu ousadia, você está na presença do Senhor, porque algo da parte do Senhor você tem que saber usar, tem que determinar na sua vida, no seu lar, na sua família, não sei a área, mas começa a usar a autoridade de Deus que Ele colocou sobre a sua vida. Quando nós erguemos essa mão, fizemos aliança com o Senhor, nós já temos o Senhor na nossa vida e já temos autoridade. Então,
usa a autoridade. E ali teve um gigante que começou a afrontar o povo de Deus. E esse gigante enfrentava, ele era usado, humilhava o povo de Deus. Quando Davi soube que tinha um filisteu enfrentando um povo de Deus, Davi não aceitou. Por mais que ele era pequenininho, de baixa estatura, por mais que a família dele achava que ele era um menor da casa, não importa a tua fé, não importa o que você tem, a importância você tem Deus, você tem Deus, você tem tudo. E Davi falou, mas quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi falou, eu vou lá. Aí o rei ficou preocupado, quis vestir aquela couraça nele, a armadura do rei. Ele falou, não conseguiu nem dar o primeiro passo. Falou, não, isso aí não é para mim não. Eu tenho que revestir a armadura de Deus. A armadura de Deus. Efésios 6, 4 e 10 em diante, está lá a armadura de Deus. O capacete, o escudo, a couraça. Nós temos que revestir de Deus. Ele falou, ele vem com espada e lança, mas eu vou a ele em nome do Senhor Jesus. Eu vou a ele em nome do Senhor Jesus. Davi começou a lutar com ele. E o que Davi fez? O que ele sempre fazia, usou o que ele tinha. Primeiro, a autoridade de Deus na vida dele e a funda, que era um estilingue no dia de hoje. Foi, pegou uma pedrinha, girou, não foi a pedra, foi Deus. A pedra bateu aqui e ele caiu. Ele caiu. E se a pedra batesse, derrubasse ele para trás, meus irmãos, poderia falar que ele tupicou, desequilibrou, mas a pedra bateu e ele caiu para frente. Olha, você vê o poder de Deus. A pedra bateu na cabeça, poderia falar que ele fez assim, desequilibrou, caiu para trás. Mas bateu na testa dele e caiu para frente. Mas Davi pegou a lança dele, cortou a cabeça e venceu em nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Qual é o gigante que está te afrontando nessa noite? Nesse dia que te afrontou? Vida financeira, sentimental, a saúde, a família, não sei o gigante. Mas se você tem Deus, se você começar a usar o que Deus tem na tua vida, você vai vencer, igual Davi venceu esse gigante. Davi venceu o gigante. E quem somos nós para não vencer qualquer barreira, qualquer gigante? Então nós estamos aqui, porque Deus nos chamou, nos escolheu, nós temos autoridade de Deus na vida. E assim começa a história de Davi. Depois o rei queria perseguir o Davi, queria matar Davi. E Davi falou, esse é um ungido do Senhor, eu não posso tocar na vida dele. Davi, se quisesse, teve várias oportunidades para matar Saul. Mas como Saul era ungido do Senhor, Davi não tocou na vida de Saul. Então ele sabia, ele teve várias oportunidades, mas falou, esse é um ungido do Senhor. Ai de mim se eu colocar a mão no servo do Senhor, no ungido do Senhor. Por isso que eu uso o conselho, meus irmãos. Tem muitos, eu conheço. Poderia citar nomes aqui, mas não sou disso. Mas eu conheço, tem várias pessoas, pastores, missionários, cantores, pregadores, fazendo tanta coisa errada e está lá no altar pregando a palavra, cantando. Nem fala adorando, já fala cantar. Mas quem sou eu para apontar, criticar, julgar? Na hora certa Deus cobra, Deus trata, da maneira de Deus. Meu papel é orar. Se eu saber que uma pessoa está pecando, eu vou lá, vou aconselhar, vou ajudar. Mas se não quiser ajuda, eu ponho na mão do Senhor, mas não sai falando, criticando, apontando a vida de ninguém. Porque nós, como cristãos, nós temos que mostrar o amor. Pregar, todo mundo prega, igual eu estou pregando aqui. Mas na hora de demonstrar o amor, na hora que a pessoa vem, pastor, aconteceu isso na minha vida, isso, o senhor pode estar me ajudando, ora por mim, o que eu faço? Venho buscar socorro, eu procuro levantar a pessoa, se a pessoa quiser, me ajuda, né? Eu não estou julgando a vida pelo passado, eu tenho que olhar o que Deus vai fazer na vida da pessoa lá na frente, e assim é Deus comigo. Deus não olha as coisas erradas que eu já aprontei, porque eu não sou santo, não, mas Ele olha o que Ele vai ter comigo lá na frente. Então aí começou Davi a reinar,
E Davi era um homem temente a Deus, segundo o coração de Deus. Só que Davi buscava orientação de Deus, nós não. Só que um dia Davi, aqui ó, o capítulo, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que o rei sai para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e desceram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aquele dia era para Davi ter ido, mas ele não foi. Ele sabia que ele tinha que fazer a frente da guerra, mas por falta de vigilância de Davi, ele não foi. Hoje eu estou cansado. Hoje está chovendo. Hoje está frio. Hoje o clima não está bom para mim ir para a igreja. Hoje não está bom para ir para a campanha de oração. E assim foi Davi. E era para ele ir como rei, como soldado, chefe dos exércitos, o principal. Ele ia a todas as guerras. Então, ele ia todas as guerras e esse dia ele resolveu ficar. Às vezes, irmão, chegou o dia de culto, é aquele dia que Deus quer falar conosco. E nós não vamos para a casa do Senhor. Hoje não podemos, né? Mas, vamos supor, eu congrego no ministério. A igreja que eu congrego tem 3 cultos na semana. Quarta, sexta e domingo. Não, quarta, sábado e domingo. Só que eu vou, irmão, sempre ou sábado ou domingo. Se possível, só os domingos. Porque eu não estou congregando aqui na minha cidade. Eu estou congregando em outra cidade. A igreja que eu congrego não é em Campo Mourão. Pastor, mas o senhor mora em Campo Mourão, o senhor vai congregar logo em outra igreja. Sim. Se eu andar 200 metros aqui à minha esquerda, aqui, ó, por esse lado de cá, tem uma igreja. Se eu subir uma quadra para cima aqui, na minha frente, tem uma igreja. Se eu descer 2 quadras para baixo, tem uma igreja. Se eu descer 2 quadras e virar à direita, tem 3 igrejas. Aqui perto de mim, na minha redondeza aqui, foi de 500, não dá, a mais longe se der 500 metros, não vai dar 500 metros, 300 metros. Eu tenho 5 igrejas aqui ao redor de mim. Mas se o senhor for congregar fora de Campo Mourão, sabe, irmãos, muitos conhecem o meu caráter, a minha boa índole. Vem congregar comigo, vem me ajudar, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E eu estava numa situação que eu precisava ficar quietinho no canto, precisava buscar igual eu estou fazendo hoje. A minha situação que eu estava não era de chegar na igreja, ir pregar, já pastorear, ajudar o pastor a pastorear, já sair evangelizar. Não, eu precisava de um tempo para mim respirar, devido à situação que eu passei. Aí eu falei, sabe, eu fui orar a Deus e pedi um sinal de Deus. Eu falei, Deus, me dá um sinal para mim. E naquele dia, aí à noite, né, Deus... Aí na sexta-noite fui orar a Deus, fui buscar um sinal. Deus, eu não posso ficar parado, eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que ter um pastor para mim ficar sendo obediente ao meu pastor, à minha liderança. Aí na sexta-feira fui orar a Deus, na hora de dormir, falei, Deus, me dá um sinal, uma resposta. O que o Senhor tiver para mim, amanhã vai vir até mim. Eu falei assim com Deus, onde o Senhor quiser que eu vou, o Senhor me dá um sinal, uma resposta. Nossa, então no sábado o Senhor me dá a resposta. Amanhã eu vou dormir, mas amanhã eu quero uma resposta. Amanhã mesmo eu quero uma solução da parte do Senhor. Não posso ficar parado. Eu falando com Deus nas minhas orações. Acho que às 10 horas da manhã recebi uma ligação pelo WhatsApp. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou aqui no centro, vou para casa, não tem nada a fazer. Eu estava resolvendo as coisinhas. Hoje eu estou indo no culto, lá tem um culto de celebração. Queria que o senhor fosse conosco. Você vê a resposta de Deus. Queria que o senhor fosse conosco. Eu pensei em falar não, né? Mas aí eu lembrei da minha oração, do meu pedido, do meu clamor. E Justo era um dos pastores dessa igreja que eu estou hoje.
participei do culto, foi uma benção, culto das irmãs, as irmãs dirigiu, as irmãs pregou, tudo. Se quiser dar oportunidade, falei, deixa quietinho no meu canto. Depois tivemos a confraternização, né, entre as irmãs, os irmãos, a igreja, tivemos um lanchinho bem abençoado. Aí, falou, e aí, você não queria? Agora é teu papel. Deus falou comigo ali lá fora, irmão, assim, no meio de umas 60 pessoas, nós comendo, um lanche, tomando refrigerante. Deus falou, e aí, você não queria uma resposta? Você vai ficar aí parado ou vai tomar uma posição? Na hora, irmão, chamei o pastor presidente do ministério, falei, pastor, quero congregar aqui com o senhor. O que eu tenho que fazer? Não, o senhor já falou, o senhor é bem-vindo, só isso, o senhor quer congregar? Quero. No domingo de manhã já apresentaram meu nome e já estou lá. Já estou pregando, agora eu estou pregando, porque agora eu falei que eu poderia dar oportunidade. Mas eu no começo falei, não, deixa eu quietinho assim. Eu já queria dar oportunidade no outro dia. Falei, não, calma, eu estou chegando agora e estou fazendo a obra de Deus, irmãos. E aqui, infelizmente, Davi era para estar junto com o seu exército. Por falta de vigilância, não foi. Aí eu estou usando o exemplo de mim, 3 cultos na semana. Como é distância, devida, né? A condição financeira, então eu sempre vou no domingo, ou sábado e domingo eu vou. Mas a maioria das vezes eu vou no domingo, mas sempre é sábado e domingo, conforme as condições. E o que eu quero dizer com isso? Você tem uma igreja, você precisa ter uma igreja, um ministério, um pastor abençoado, uma igreja que você se sinta bem, uma igreja que você vê que prega a palavra de verdade, que é Deus faz presente ali, porque muitas das igrejas Deus está por lá de fora, e Deus não entra para dentro, que eles não deixam, e começa a frequentar os cultos da igreja. 3 dias na semana, acho que é o máximo, a maioria das igrejas é 3 dias na semana, e de 7 nós temos 4 para ficar em casa, ficar com a família, tirar um dia à noite para um passeio, para um lanche, ou até mesmo domingo, acabou o culto, ou vamos na pizzaria, vamos numa lanchonete, vamos comer um lanche, vamos comer isso, dá para fazer até o dia de culto, depois do culto. E esse homem era segundo o coração de Deus. A falha dele foi aqui, ele não vigiou nesse momento. Ele errou, pecou de não ter ido fazer sua obrigação com Deus, com a obra de Deus. E quando nós ficamos em casa, nós estamos errando com Deus. Aí vem a consequência do nosso erro. Olha aqui, eu vou ler o versículo 3. E aconteceu a hora da tarde. De tarde, um rei, à tarde já tá, o que ele estava fazendo? Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa de vista. Na hora que a mulher foi tomar o seu banho ali, foi bem na hora que o rei levantou e saiu na sacada. Um fala terraço, mas praticamente no dia de hoje seria uma sacada. E Davi viu aquela mulher se lavando, viu que era uma mulher bonita, aparentemente, né? E o que ele fez? Perguntou quem era e mandou chamar. Ele, como rei, ele podia falar qualquer coisa, que ele tinha autoridade. Ninguém desobedecia uma ordem do rei. De um rei, mano. Ninguém desobedecia a ordem de um rei. Hoje nós desobedecemos a Deus. Não tiramos um dia na semana para ir na casa do Senhor. Eu falo casa, não importa a casa do Senhor, mas eu falo a igreja. Não importa a igreja que você serve, a igreja que você vai. Não falo religião, não falo placa de igreja, eu falo ir para a igreja. E esse homem, chegou o dia dele ir lá para o exército, ele não foi. Aí o que aconteceu? E veio a consequência, eu tenho que fazer propósito com Deus. Eu mesmo já falei, eu tenho os dias de ir na igreja. Eu, se deixar pelo povo, eu vou de segunda a segunda. Mas Davi não. Davi chegou o dia dele para o exército, não foi. E aqui, onde foi o erro de Davi. Só que ele errou e veio a consequência do erro dele. É melhor, irmão, nós estar todos os dias na igreja, sendo honrado e abençoado por Deus, do que a gente estar fora da igreja. Você não precisa ficar todos os dias na igreja, mas faz um propósito com Deus. Toda sexta, e todo domingo, todo sábado, toda quarta, e tirar aquele dia à noite para Deus.
Tira um dia da semana, eu falei, esse dia é para Deus. Pega você, tua esposa, tua família e vai para a igreja. Esse propósito, um dia na semana. Aí depois vem as consequências. Hoje, a maioria dessas coisas que está acontecendo, que nós está passando, porque foi consequência dos nossos erros. O povo esqueceu de Deus, o povo está preocupado com tantas coisas material desse mundo e se afastou de Deus. E agora, o povo está doido para ir para a igreja, não pode, porque a igreja está de porta fechada. E enviou Davi e perguntou daquela mulher. Eles disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então Davi enviou mensageiros, mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela se tinha purificado da sua imundice, então voltou para a sua casa. Olha o preço, irmão, a gente pegar aquilo que não é nosso. Irmão, se eu chegar na tua casa, você deixar 10 centavos, se tiver só eu e algumas pessoas de confiança, se você deixar 10 centavos, vai ficar ali o dia todo, o ano inteiro. Mas eu não cato 10 centavos, R$1, R$10, R$50, R$100. O que não é meu, irmão, não é meu, eu não cato. Eu tenho isso aqui, ó. Brilho na cara, vergonha em caráter. Então, é mais fácil, se eu estiver precisando, eu chegar na pessoa e falar, ó, eu estou passando por isso, e pedir mais do que eu catar escondido das pessoas. Eu tenho brilho na cara, caráter que se chama. Eu não gosto disso, porque se eu catar, eu não estou catando que é meu. E eu vou ter uma consequência. Às vezes a pessoa não vai ver que sumiu 10 centavos. Eu estou usando um minúsculo, mas a pessoa tem capacidade de catar 10 centavos, ele cata 100, cata R$1.000. Mas eu estou usando 10 centavos. Se eu catar 10 centavos, a pessoa não vê, mas Deus está vendo e Deus cobra de nós. E esse homem mandou chamar, ela veio e eles se deitaram e veio a consequência. A mulher se engravidou do rei, uma mulher casada engravidou do rei. E aí? Ela foi até o rei. E a mulher concedeu, enviou, fê-lo saber a Davi. E disse, pesada estou, quer dizer, eu estou grávida aí. Aí Davi falou, opa, tem que dar um jeito aqui, tem que arrumar um jeitinho. Eu tenho que arrumar um jeitinho, vamos arrumar um jeitinho. Vamos arrumar um jeitinho para que nem descobre o nosso erro, nosso pecado, a nossa falha. Hoje, muitos estão tentando dar jeitinho. Muitos estão querendo dar um jeitinho. E não adianta não. Mas pode dar um jeitinho hoje, mas aquele jeitinho torna uma bola de neve na nossa vida, torna um problema tão grande, como se tornou na vida de Davi. Aí Davi soube que ela estava grávida, mandou chamar seu marido que estava na guerra, que era onde Davi teria para estar. Chamou seu marido, mandou o seu marido vir, falou que especiaria e mandou ele ir para casa, porque ele indo para casa, ele ia deitar com a mulher, ninguém ia desconfiar. Mas Urias, o seu coração estava lá na guerra, queria fazer algo pela sua cidade, pelo exército. Urias, ele tinha um coração que o negócio dele é defender a casa, o templo, a terra, o povo de Deus. O coração dele não estava ali naquele momento. Ele sabia que se ele ficasse ali, o coração dele estava lá. E ele queria estar lá pelejando. É isso, irmão, nós temos que vestir a camisa. Eu tenho que vestir a camisa. Eu estava numa igreja, eu tenho até hoje 3 camisas de uma igreja que eu estava, está ali guardada. Eu vesti a camisa, se eu estou no ministério, eu tenho que vestir a camisa do ministério. Não importa. Opa, eu tenho compromisso com essa igreja, então é aqui que eu vou regaçar minhas mangas e trabalhar para Deus. Já fui de Janiópolis, na igreja do ministério, o pastor já falou que quer que eu volte lá. Já fui em Torneira do Oeste sexta-feira, eles já estão doidos para me voltar. Sou bom não, irmão, eu vesti a camisa. Por isso que eu estou aqui, ó, lendo, comendo da palavra, estudando a Bíblia, ouvindo as coisas de Deus. Porque eu sei que me espera lá na frente amanhã. Aí Urias não foi para sua casa. Aí o que Davi fez? Já que você não quer ir para casa, a única solução, tirar a vida. Aí para Davi não tirar a própria vida, tocar no sangue inocente, mandou colocar na frente da guerra.
para que ele viesse ser morto. E colocou e aconteceu. Segundo pecado, cometeu. O segundo não, o terceiro, né? Porque o primeiro foi ele não obedecer e ir para a guerra. Depois, olhou para a mulher e desejou e teve a mulher. São o segundo. Uma coisa só, olhou, desejou e teve. Então, e o terceiro, que ele mandou colocar o marido da mulher na frente da guerra, para que ele viesse a morrer. Aí nós vamos, se nós continuar aqui, nós vamos ver as consequências de Davi. Urias morreu, Davi pegou Betsebe como esposa, que ele poderia ter várias mulheres naquela época, casou com ela. Na hora de conceber a luz, o que aconteceu? Só que antes Deus usou. Aqui vamos pular para o capítulo 12. Antes de acontecer coisa na minha vida e na sua vida, Deus avisa, Deus usa os profetas. Aqui, capítulo 12 de 2 Samuel. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, usando um tipo de parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram, compraram e criaram, e essa havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seus regaços e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera ele, tornou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi profetizando a sua própria sentença. Natã, o profeta, estava falando sobre a história de Davi, que aconteceu. O Natã estava usando o cordeiro, porque aquele cordeiro simbolizava a mulher. Era 2 homens, um pobre e um rico. Quer dizer, o rico era Davi, e o outro era pobre. O pobre tinha um cordeiro, tinha como filha, quer dizer, a mulher. E veio o rico, tomou aquela mulher para si. Aí aqui Davi já se irou. E pela cordeira tomara dar quadriplicado, fez tal coisa, e porque não se compadeceu, então disse Natã a Davi: tu és este homem, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas se acrescentaria tais coisas. Davi, toda mulher que ele queria, ele teve. Que ele poderia, só que as mulheres naquela época eram mulheres, como é que dizia a palavra, vamos supor, jovens, solteiras, né? Então todas as mulheres que Davi queria, ele tinha como esposa. Só que aqui ele pegou uma coisa que não era dele, que o profeta usou, né? Do rico e do pobre. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor. Olha, você vê aqui que o profeta está falando para o rei Davi. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, viu? Davi fez uma coisa ali, não fez para nós, fez para Deus. Dos olhos. A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu, para que seja
por mulher. Aqui é a consequência de Davi. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, perante todo o mal. Por isso, meus irmãos, que não adianta a gente querer fazer coisa errada, que nós não estamos fazendo escondido. Deus está vendo tudo. Só que tudo que a gente fazer tem a consequência. Por isso que eu leio lá, fala a lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Deus não se engane, não deixe se escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então quer dizer, tudo que eu fazer nessa terra, eu vou ter que colher. Eu falo uma palavra, eu faço uma coisa para prejudicar alguém, penso que eu vou ficar assim, de braço cruzado. A colheita vem, meus irmãos, vamos vigiar, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente faz, porque a colheita vem. E aqui veio a colheita para Davi. Só que vamos mais um pouquinho para frente. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ainda Deus poupou a vida de Davi e falou que ele não ia morrer. Todavia, porquanto esse feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nascesse certamente morrerá. Viu? O próprio filho que ele pecou com a mulher que não era sua, Deus falou que ele ia morrer. Entendeu? Deus, ele não quer ver nós sofrendo, mas a nossa ação tem uma reação. Tudo, irmãos, perante Deus, a gente colhe palavras, gestos, tudo. O povo fala: eu vou dar um jeito para prejudicar, eu vou dar um jeito de derrubar o pastor André. Tem uma pessoa que está apontando, me criticando, me julgando, falando tanta mentira de mim, e penso que vai ficar assim, ó. Mas um rei, Deus entrou com um juízo na vida de um rei, só poupou a vida do rei, mas tudo que Deus falou cumpriu, as coisas boas e as coisas ruins também, porque Davi pecou. Então se ele pecou, ele tinha que estar preparado pelas consequências do erro dele. E assim somos nós nos dias de hoje. Se você quer fazer alguma coisa, faça com a consciência, sabendo que você vai fazer. Se é coisa ruim, depois lá na frente você vai ter coisa ruim na tua vida. Se é coisa boa, você pode ter certeza, você vai ter coisa boa na tua vida. Se você apontar, falar, julgar uma pessoa, depois alguém vai fazer isso com você. Então, não é que Deus é ruim, a gente deseja mal, é a palavra, é Bíblia, é fato, é realidade. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar, sobremaneira que é o inimigo do Senhor, o blasfemo também o teu filho, que vai nascer, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que de mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou a Davi Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele para se levantar. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que o 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi, disse-lhe que a criança era morta, porque dizia: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falava, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe fazia. Olha, você vê, e sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi. Então Davi, ele se arrependeu de todo o coração.
foi lá, rasgou sua veste, não comeu, não bebeu. Durante 7 dias se prostrou com o rosto no pó, perante o Senhor 7 dias, sem comer e sem beber. O rei se humilhou, reconheceu o pecado, Deus perdoou seu pecado, mas a consequência veio. Viu, porém, Davi que seus servos falaram baixo, e estendeu Davi que a criança era morta, pelo que o dia de Davi, seus servos, é morta a criança, eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e ungiu, e mudou o de veste, e entrou na casa do Senhor, e adornou entrando. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram a mão, e comeu. E disse-lhe seu servo, que é isso que fizeste pela criança? Viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste? Olha, você vê, o povo quis criticar. Quando a criança estava viva, Davi estava lá. Em vez dele ir lá chorar perante a criança, Davi estava lá orando a Deus. Se a criança está doente, Davi o que ele fez? O único jeito é orar para ver se Deus tem misericórdia, mas ele sabia que Deus já tinha falado com ele. Agora que a criança morreu, Davi levantou, tomou banho, se vestiu e foi para casa comer. Agora não tem mais jeito, vai falar. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadece de mim e viva a criança. Porém, agora que é morte, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltava para mim. Entendeu? Davi, Deus falou que ia pesar a mão sobre ele, que aquela criança que ia viver, ia morrer. Aqui, ó. Os inimigos do Senhor blasfemam. Também o filho que se nasceu certamente morrerá. Deus falou que ele ia morrer, quando Deus sabe o que vai acontecer, acontece. Aí Natan foi, nasceu a criança, mas a criança ficou gravíssimamente doente. Mas Davi já sabia. E Davi foi para o templo, orar, jejuar, 7 dias, não comeu nem se arrependeu ao Senhor. O Senhor perdoou dos seus pecados, mas as consequências ficam, mano. As ações ficam. E não é isso que Deus quer, não. Antes de nós fazer alguma coisa errada ou certa, vamos buscar a orientação de Deus. Posso, não posso, vou, não vou. E assim, vamos vigiar, que nem Davi não vigiou. Ele que tinha que estar na frente da guerra. E aquele dia ele não resolveu ir. E por ele não ir, veio algo aos seus olhos que desagradava a Deus, mas agradou o seu coração. E através daquilo, ele pecou contra Deus. Engravidou uma mulher que não era sua. Aí quis tirar sua culpa, trazendo um esposo, para o esposo ir deitar com a mulher, para eles pensar que era do esposo. Mas o esposo não estava com o coração na mulher, estava com o coração na guerra, não foi. Aí ele foi para a guerra, mandou colocar o esposo na frente da guerra para morrer, colocaram, morreram. E assim aconteceu. Aí Davi tomou, casou, mas Deus usou o profeta, falou, é isso que aconteceu. E Davi ainda falou, esse homem tem que morrer, então pois é tu. Só que Deus não teve de misericórdia, que não tocou na vida dele, mas tocou no filho dele. E Deus ele faz o que ele quer de nós, irmãos, se nós desobedecer. E para obedecer ele também faz. É a hora nós estar próximo de Deus, é a hora nós buscar a presença de Deus, é a hora nós clamar e buscar ao Senhor. Marcelo Costa, Deus abençoe. Nossa irmã Liceia, Deus abençoe. Então essa é a hora, meus irmãos. Essa é a hora nós temos oportunidade e principalmente tempo de buscar a Deus. Porque Deus ele está pronto para nos atender, para nos ouvir, para entrar com providência. Eu não sei qual é a causa que você está passando, mas a palavra falou do Senhor está falando. Deus falou conosco nessa noite, basta você crer e acreditar. Amém?
Que o Senhor venha dar uma boa noite de descanso para todos, né? Se o Senhor permitir, à noite, não sei, 10, 11 horas, eu entrarei ou em oração ou trazendo mais uma palavra do Senhor. Amém? Fica na paz.